Ronaldo Fenômeno pode ser o jogador mais assustador que você poderia enfrentar, mas todo mundo age como se a carreira dele tivesse terminado em 2006, mesmo quando ele parecia um jogador aposentado, como um pai de férias, gordo e mais velho, jogando com o joelho aberto e mexido 8 vezes, ele ainda era o Ronaldo. Sua presença em campo, mesmo quando parecia fora de forma, era intimidante. Sua habilidade e inteligência o destacavam, tornando-o um dos jogadores mais temidos, independentemente de sua condição física. Ele podia superar até os mais jovens, sendo frio e calculista em suas jogadas, tornando-se uma lenda do esporte. Um dos jogadores mais inteligentes e compostos que já pisou neste planeta. Parecia que ele via tudo em câmera lenta. Ele poderia pesar 200 quilos e ainda daria um jeito de fazer você parecer idiota, e todo mundo sabia disso. Cada zagueiro que o encarava sentia um arrepio. Não é fácil manter a compostura diante de um monstro. É por isso que, em minha opinião, sua passagem pelo Corinthians foi uma das mais impressionantes façanhas que ele realizou. Ele deixou claro que, por baixo daquelas camadas de gordura, o maior predador que este mundo já viu permanecia adormecido, pronto para sua última caçada. Mesmo após ser rejeitado, rebaixado e humilhado pelo mundo inteiro, ele mostrou uma última vez que ainda era o melhor. As pessoas parecem ter esquecido o quanto Ronaldo foi criticado por seu peso. Quando ele deixou o Real, todos na Espanha se referiam a ele como El Gordo. E no Milan, a situação não melhorou muito. Até Ancelotti duvidou dele, como ele mesmo disse. Quando Ronaldo chegou, ele pesava mais de 100 quilos. Eu disse a ele que ele não poderia jogar assim. Então ele me disse: "O que você quer que eu faça? Marcar ou correr?" No jogo seguinte, ele não correu, mas marcou 2 gols. Suas estatísticas naquela temporada eram impressionantes, com uma média de 1 gol a cada 81 minutos nos primeiros 3 meses. Mas depois foi uma lesão após a outra, e quase exatamente 1 ano após sua chegada, ele já estava saindo. Nesse ponto, ele já estava fora por mais de 100 dias com uma perna quebrada e depois enfrentou uma lesão no joelho. O time não estava dependente dele, já que tinham Alexandre Pato, Filippo Inzaghi, Alberto Gilardino e até mesmo Pierre Aubameyang. Por isso, decidiram rescindir seu contrato. Quando ele finalmente se recuperou da cirurgia, já tinha 32 anos, há 3 anos sem ser convocado para a seleção e mais de 1 ano sem jogar. Todos consideravam sua aposentadoria como certa, sem expectativas de retorno. Porém, surpreendentemente, Ronaldo foi visto treinando no Flamengo, seu clube de infância, 15 anos depois. Os torcedores ficaram incrédulos. O Flamengo não poderia deixá-lo escapar, mas preocupações sobre sua recuperação atrasaram as negociações. Ele começou a ficar chateado, e um dia o Corinthians ligou e ele disse que sim, partindo o coração de cada flamenguista. Eles não conseguiam acreditar que ele havia usado suas infraestruturas durante meses para acabar assinando por um de seus rivais. Mas isso não foi o mais estranho. Como o Corinthians conseguiu contratá-lo, quando a notícia surgiu, até o presidente achou impossível. Ele chegou a gritar com quem sugeriu a ideia, dizendo: "Não podemos nem pagar a conta de água e você quer contratar o Ronaldo?" O clube estava recém-promovido à primeira divisão e completamente falido na época. 4 anos antes, um fã do time chamado Renato Duprat apresentou à diretoria a oportunidade de assinar um contrato milionário com uma empresa chamada MSI, e o clube aproveitou. No entanto, talvez devessem ter sido mais cautelosos, pois Duprat tinha histórico de levar empresas à falência, e quanto à MSI, a origem do dinheiro era um mistério para muitos. 1 ano depois, a MSI foi investigada pela polícia, suas parcerias ruíram, o dinheiro sumiu e enfrentaram acusações de lavagem de dinheiro, evasão fiscal e extorsão. Abandonaram o país, deixando as dívidas para o Corinthians. O presidente renunciou, deixando o clube na 2ª divisão. Quanto à origem do dinheiro, Boris Berezovski estava envolvido. A operação serviu principalmente para lavar dinheiro para esse empresário russo, que agora estava praticamente exilado no Reino Unido. Não é surpreendente que o novo presidente, André Sanches, também tenha achado impossível contratar Ronaldo. No entanto, depois de algum convencimento, ele decidiu arriscar. Após uma longa discussão sobre as exigências do agente de Ronaldo, que só pioravam, Sanches, frustrado, convidou Ronaldo para conversar a sós. Então Ronaldo falou para ele: "O que você quer fazer?" Ele respondeu: "Quero voltar
para casa, mas o dinheiro que você está pedindo é absurdo. Pedir todos os patrocínios e negócios é demais. Acabamos de sair da segunda divisão, não temos recursos para isso. E Ronaldo disse a ele: não se preocupe, nem precisamos decidir o salário, só quero jogar. Apesar de o agente ter ficado um pouco chateado, isso não importou. Poucos dias depois, a assinatura foi anunciada, levando os torcedores à loucura. Observando sua apresentação, parecia que o maior de todos havia chegado. O sonho de Ronaldo era simples: marcar 30 gols, ser convocado de volta à seleção, vencer a Libertadores e, quem sabe, tentar o Mundial de Clubes. No entanto, todos pareciam pensar que isso era excessivamente otimista, considerando que a imprensa relatou que Ronaldo pesava 97 quilos na época. Outra estimativa otimista, já que o Corinthians confirmaria anos depois que ele estava com 115 quilos. Além disso, o clube ainda enfrentava problemas. O vestiário do campo de treinamento era apenas um container de transporte e os jogadores frequentemente reclamavam da falta de infraestrutura. Mas agora, se você chegou até aqui, peço que você deixe o seu like e se inscreva no canal para receber os próximos vídeos. Sem mais enrolações, vamos continuar. A vida no clube não foi fácil, mas ter Ronaldo lá motivou os jogadores como nunca antes. Durante 2 meses, ele se dedicou apenas nos treinos para se recuperar. No entanto, quando ele estreou, rapidamente mostrou sua força, marcando um gol em apenas 50 minutos de jogo. E enquanto ele corria na direção dos torcedores para comemorar, todos ficaram tão loucos que acabaram desabando a cerca de proteção. Enquanto os torcedores comemoravam, Ronaldo permaneceu focado, lembrando a todos que ainda havia muito a fazer. E ele fez isso acontecer, mudando o Corinthians para sempre. Foram 8 gols em suas primeiras 10 partidas. No primeiro jogo, ele empatou e depois marcou o gol da vitória. 2 semanas depois, marcou 2 vezes em um empate de 2 gols. Mas as coisas ficaram sérias nas semifinais do Campeonato Paulista. Apesar de um início ruim e uma entrada imprudente que poderia ter resultado em um cartão vermelho, Ronaldo foi apenas advertido com um amarelo. Após esse jogo, o vice-presidente do São Paulo chamou repetidamente Ronaldo de ex-jogador, o que claramente o irritou. No jogo de volta, Ronaldo criou uma oportunidade para o primeiro gol e marcou o segundo, garantindo a vitória sobre o São Paulo. Na entrevista pós-jogo, ele mandou um recado direto: tem alguém falando merda, algum idiota. Quero ver se aquele cara sairá de sua caverna falando engraçado agora. Digamos que Ronaldo não parou por aí. Depois veio a final contra o Santos, o famoso Santos de Neymar. O Corinthians estava na frente com 10 minutos de jogo, mas o Santos pressionava cada vez mais. Então Ronaldo marcou para fazer o segundo, mas a situação piorou. A defesa do Corinthians ficou vulnerável, permitindo que o Santos marcasse faltando 30 minutos para o fim. O placar de 2-1 não parecia favorável. O Corinthians estava à beira do colapso. Foi então que Ronaldo marcou um gol incrível, reafirmando sua grandeza e garantindo o título após 6 anos. Apesar da campanha maciça para trazê-lo de volta à seleção para a Copa do Mundo de 2010, infelizmente, o técnico da seleção não pareceu muito convencido. No entanto, Ronaldo não parou por aí. Faltavam apenas 2 semanas para as oitavas de final da Copa do Brasil, onde o vencedor garantiria uma vaga na Copa Libertadores. Após perder o primeiro jogo, Ronaldo marcou 2 gols decisivos no segundo jogo para garantir a virada. No entanto, o ápice veio 1 mês depois, na final, quando Ronaldo desferiu uma corrida incrível para marcar o gol que garantiria o título de campeão brasileiro, apenas 8 meses após saírem da segunda divisão. Com a vaga garantida na Libertadores, o único objetivo restante para a temporada era atingir a marca de 30 gols. Com 11 gols na temporada, Ronaldo iniciou sua campanha no campeonato, marcando um hat-trick contra o Fluminense, incluindo um gol extraordinário onde driblou 2 zagueiros antes de finalizar. No entanto, seu melhor momento estava por vir. Com 86 minutos, o Fluminense estava pressionando, então ele foi e marcou com um chute de fora da área. 3 jogos depois, já havia aumentado seu total de gols para 17, enquanto ainda restavam 4 meses para o final da temporada. Infelizmente, 1 semana depois, Ronaldo fraturou a mão esquerda e ficou de fora por 2 meses dos 4 restantes na temporada.
Mesmo marcando gols incríveis ao retornar, terminou o ano com apenas 23. Com o Corinthians recebendo muito dinheiro de patrocinadores que buscavam associar suas marcas a Ronaldo e com a chegada iminente de Roberto Carlos para reforçar o time, além da construção de um novo estádio, tudo parecia propício para o sucesso. No entanto, Ronaldo sofreu outra lesão na panturrilha. Embora isso não tenha sido o suficiente para derrubá-lo, as lesões persistiram. Ele se esforçou ao máximo para continuar tentando manter o Corinthians pelo menos competitivo na Libertadores. Surpreendentemente, ele marcou os gols da vitória tanto em casa quanto fora contra o Cerro Porteño. No entanto, enfrentaram o Flamengo e, apesar de ele marcar para colocá-los na frente, não conseguiram manter a liderança e foram eliminados pelos gols fora de casa. O famoso Projeto Libertadores estava acabado e, para piorar, o técnico Dunga confirmou que Ronaldo não faria parte da Copa do Mundo. Ele passou por meses difíceis, com as lesões se agravando, e a equipe médica decidiu afastá-lo para evitar mais problemas. Durante maio e outubro, ele fez apenas 2 aparições. Poderia ter sido tentador encerrar a carreira naquele momento, mas, felizmente, seus companheiros mantiveram o time competitivo na sua ausência. Mesmo lutando contra todas as adversidades, ainda estavam na disputa por uma vaga na Libertadores do ano seguinte. Quando Ronaldo retornou, foi decisivo mais uma vez, marcando 4 gols e fornecendo uma assistência nas últimas 6 partidas da temporada. Isso garantiu 2 empates e uma vitória contra o Cruzeiro, conquistando rapidamente 5 pontos e garantindo o 3º lugar. De repente, surgiu outro motivo para ele continuar. No entanto, contra todas as probabilidades, após apenas 4 partidas na temporada, o Corinthians foi eliminado da Libertadores em uma reviravolta gigantesca contra o Deportivo Tolima. No Dia dos Namorados, para surpresa de todos, Ronaldo convocou uma entrevista coletiva e pediu desculpas publicamente pelo fracasso na Libertadores. Era evidente o quanto isso significava para ele. Ele estava quase sufocado pelas lágrimas. Então veio a parte mais difícil. Há 4 anos, descobri que sofria de uma doença chamada hipotireoidismo, que desacelerou meu metabolismo. A única forma de combatê-la era com um medicamento considerado doping para jogadores de futebol, então optei por não tomá-lo. Muita gente deveria se sentir mal pelas coisas que disseram sobre meu peso. Nos últimos dias, chorei como um bebê. Finalmente, perdi a luta contra meu próprio corpo. Aqueles que estão próximos de mim conhecem a verdade. Não consigo nem subir escadas sem sentir dor. Dediquei minha vida ao futebol, sacrifiquei tudo, não me arrependo, mas agora devo ir. Ao partir, depois de ter dado ao clube alguns bons meses durante esses 3 anos, foi saudado como o maior ídolo que o clube já teve. 4 meses depois, ele disputou sua partida cerimonial e, mesmo após várias injeções, só conseguiu permanecer em campo por 15 minutos.